Bom, no primeiro vídeo foi dito que existe dois tipos de transistor de junção bipolar. Cujo símbolo é esse, é o PNP, tem a junção NPN, então é esse tipo NPN, que a seta aponta para fora no emissor. Então, junção NPN. E o PNP, que é essa que a seta, que esse último, a seta aponta para dentro. Então é o PNP, as junções, ok? Então a gente tem feito aqui polarização até agora somente com NPN, né? Mas mesmo o material didático não falou nada do PNP. É diferente, né? Mas assim, não é. Precisamos treinar um pouco, não é tão complicado como que se polariza. Que nem eu peguei aqui dois circuitos, um transistor NPN e um PNP. Aí eu escolhi dois modelos que o beta são 200, tá? Aqui, pelo menos na biblioteca aqui, o beta tá 200 desse aqui, ok? Ó, vou mostrar para vocês que o beta aqui, ó, do meu 2222, se eu venho aqui eu vejo os parâmetros aqui do modelo, olha lá o BF, tá com 200, ok? Então, e esse aqui também, quer ver? Só que esse é um PNP, né? Esse também, olha lá, tem um BF de 200. Então, assim, só para ter comportamentos similares. Então, como é que a gente sabe, né? Como é que eu faço? No NPN, né? Para eu polarizar um NPN, que a gente viu até agora, para você ver, a minha polarização entre base e emissor é uma polarização direta, né? Então, para polarizar um transistor NPN entre base e emissor, a base não é NPN, a base é P, certo? Então, eu jogo um potencial, né, maior na base do que no emissor. Então, é uma polarização direta, ok? Ok? Como tem um diodo aqui, né, que internamente eu tenho que polarizar diretamente para eu ter corrente de base, né, obviamente. Então, por isso, esse é um detalhe. E normalmente a polarização entre coletor e emissor, ela é uma polarização reversa. Esse aqui é do tipo NPN, né? Então ele teria que ser N aqui, o N dele, mas eu aplico o potencial, né, maior aqui, né, da fonte, ok? Por isso que ele é reverso. Aqui é polarizado diretamente, aqui fica reversamente polarizado. Então, lá no NPN, olha, eu mantive os mesmos. Se eu tenho os mesmos resistores de coletor, de base, mas eu tenho um modelo diferente. O ganho é o mesmo, mas eu tenho um PNP. Como é que eu faço? Então eu sei, sempre entre base e emissor, a polarização é direta. Então, se ele é um PNP entre base, olha, PN, a minha base é N. Então, aqui, para eu polarizar esse diodo que tem aqui entre a base e o emissor, eu tenho que colocar o potencial P, né, positivo aqui no emissor. Então, por isso está aqui, ó, eu tenho um único VCC para os dois circuitos, é o mesmo 10 volts, tá? Então, eu estou polarizando aqui, ó, esse meu diodo, eu estou polarizando aqui com o P aqui, então a minha base tem que ser N, então ela vai para o zero, ó. Então, aí eu configuro esse diodo que tem aqui dentro, ok? Então, esse diodo está nesse formato aqui, ó, como se fosse no formato da seta, né? Polarização daqui, ó. Então, ele está formando certinho, ele está fazendo a polarização direta entre base e emissor. Ok, e eu digo que entre coletor e emissor é a polarização reversa. Isso aqui é um PNP. Então, eles veem, se ele é reverso, então ó, no coletor está o menor potencial, estou jogando para zero. Ok? E lá no emissor vai estar o maior potencial. Então, é o inverso, né? É só para estar polarizado. Então, sempre a base e emissor tem que polarizar diretamente, ok? Mas seguindo o modelo, né, que você está usando. Então, como aqui é um NPN, então a base eu aplico P e o emissor é um potencial menor, né? Ok? Aqui no caso é o zero. Então, aqui também, mesma coisa, só muda o modelo PNP, mas entre base e emissor, a polarização é direta. Então, eu aplico P aqui, né? E aqui seria o zero para a base, ok? Polarização entre coletor e emissor. No NPN tem que ser reverso. Então, aqui é um N, eu estou aplicando o positivo aqui, então fica reverso, aqui é o menor potencial. Aqui é a mesma coisa, né? Se ele é um PNP, aqui no coletor, eu estou colocando um potencial menor, tá? Está sendo reverso em relação ao potencial do emissor, que é maior. Então, isso aqui é para funcionar idêntico, ok? Então, é dessa forma que eu polarizo, né? Se eu tenho quase que é o mesmo circuito, mas só tem um tipo diferente, um é NPN e um PNP. Como que eu polarizo para ficar igual? Pode ver, eu vou botar para funcionar, a gente vê que as correntes, tudo vai ficar tudo parecido, né? Muito parecido, olha. Então vamos só dar uma olhada aqui que eu tenho aqui, ó.
a minha corrente de base de Q1 tá com aqui, ó, 19,8 micro, né? Ok? Vê a corrente de base de Q2, ó lá. Ó, 19,8 micro, ok? Só tá menos assim por causa do sentido que o software adota aqui. Mas em número absoluto é a mesma corrente, então estou polarizando, ok? Corretamente, a mesma agora, muito parecido, a mesma corrente, ok? Olha a corrente de coletor do Q1, né? Que é o meu NPN. O Q1, eu estou aqui com 3,96 mili. Olha a minha corrente, minha corrente de coletor no Q2, né? Que é o meu PNP. Olha lá, 3,97, né? Ok? Um tá com 3,96 ou 3,97 mili. Muito parecido, né? Então tá polarizado, né? Tá polarizado, tudo tranquilo. Então, observe, né, que funcionou se eu tenho corrente de base e ela beta vezes maior ali no coletor, então isso está funcionando, está polarizado, né? Ambos estão polarizados, mas ligando, né, mas polarizando corretamente conforme o modelo, né? Nós vamos treinar mais isso, mas só para que você vê no material didático ainda não citou isso. E às vezes, muitas vezes as pessoas têm deficiência, ó, quando começa a se deparar, não sabe sair disso, né? E eu vou mostrar também algumas aplicações, por que hora eu posso usar isso, que hora eu posso usar esse, né? O que é melhor usar, né? Então a gente vai ver algumas aplicações também, fazer alguns projetinhos, que nem às vezes eu preciso fazer uma interface, um driver, né? Eu tenho um microcontrolador lá que ele tem limites de corrente, eu quero acionar um relé, ou quero acionar alguma coisa que consome uma corrente maior que ele permite a saída dele, então eu tenho que fazer um drive aí com um transistor. Então ele pode ser, né, dependendo das características do circuito que eu tô trabalhando, ele vai ter que ser um drive. Eu posso usar um transistor NPN ou um PNP. Aí eu tenho que saber polarizar, né, ambos para poder estar funcionando o projeto que eu quero, ok? Então aqui é só esse exemplo, só para a gente, no material didático ainda não citou, mas eu acho impertinente já começar a falar também como que eu polarizo, né, o transistor NPN e o PNP. Então sempre, independente de ser PNP ou NPN, a polarização entre base e emissor, ela é direta, porque ela tem um diodo ali, ela tem polarização direta, tem que conduzir ali, né, para funcionar, ok? Tem que ter corrente de base para funcionar, então sempre polarização direta. E a polarização entre coletor e emissor é sempre reversa, ok? Então por isso que daí depende do modelo, as polaridades vão ficar invertidas aí, como é o caso que você está vendo isso aqui como exemplo. Então ambos estão funcionando, ambos estão polarizados, como tem valores tudo próximo, então podemos comparar que os valores estão muito próximos aqui, então está tudo funcionando e é assim que está tudo polarizado corretamente. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.